E então, estamos aqui para o nosso segundo encontro do semestre. E, como eu disse, como eu estava um pouco doente, eu escolhi um filme que eu tinha visto, eu já vi esse filme várias vezes. Sempre me chama a atenção pontos diferentes, assim, porque eu gosto muito da diretora. E como eu estava doente, eu falei, vou discutir com o pessoal um filme que eu conheço bem. Mas a gente não está longe do que a gente vem tratando, eu espero, porque é a Escola de Berlim, que é como eu tinha dito nos primeiros encontros do semestre passado, a Escola de Berlim, um grupo de cineastas ligado à Escola de Cinema de Berlim, que fez aí o seu cinema alternativo e o interessante de acompanhar esse cinema é que eles trabalham com vários temas relacionados ao contemporâneo, né? Filmes bastante experimentais, mas inspirados em grandes diretores do passado. Acho que eu cheguei a comentar. Godard, o francês. Olá, Vanessa. Godard, o francês, também... enfim, uma infinidade de outros diretores. Estou esquecendo agora o nome do diretor do The Passenger. Antonioni, e por aí vai. E o título que eu dei para o encontro de hoje é sobre laços e não lugar. Orly. Que para quem, acho que a maioria de vocês deve saber, alguns talvez não, mas Orly é o nome do aeroporto. E uma coisa interessante sobre esse filme da Angela Schanelec, eu tenho um problema de pronunciar o nome dela, porque não é um nome nada alemão, apesar dela ser alemã. Angela Schanelec é um filme que, quando você olha a filmografia dela, é um filme que parece é um filme quase pop, para você ter noção. É o filme mais acessível dela, é o filme mais movimentado dela, eu arriscaria dizer. Você fala assim, esse filme parado? Pois é o filme mais movimentado da diretora, sem dúvida. Assim. E é um filme que você pode apresentar para alguém que não tem o hábito de ver esse tipo de filme, que a pessoa talvez ache um pouco chato em alguns momentos, mas ela vai se virar bem. Mas os outros filmes dela, e eu tenho aqui alguns outros, né? São muito mais focados nessa temporalidade da lentidão. Tanto é que um dos filmes famosos dela é Minha Vida Lenta. E aí tem alguns filmes bem representativos dela, mas eu acho que o boom dela, assim, quando ela se tornou famosa, pelo menos no circuito do cinema, foi Marseille, que é esse filme que está aqui embaixo, aqui, com essa cor azul, a câmera um pouco invertida no cartaz. É um filme alternativo e que você tem dificuldade de entender. A atriz, desculpa, a diretora, ela não dá muitas aberturas sobre quais são os temas dos filmes, você pega o tema no ar. O Orly não, o Orly acho que é muito factível, você consegue capturar o que está rolando ali. Mas o Marseille é difícil, uma alemã que vai para Marseille, em Paris, meio que viajar. E em muitos momentos você fica muito obscuro o que está acontecendo. E ela foi muito criticada por esse filme, ela foi chamada de um cinema chato, um cinema muito hermético, né, porque é incompreensível, anti-cinema, ela também foi acusada de praticar anti-cinema, né, isso não é cinema, né. E o último filme dela é bem interessante, talvez eu me arrisque a trazer aqui em algum momento, chama Música, o Music, aqui em cima, o que eu coloquei uma borda branca, porque é uma releitura do mito de Édipo, mas uma releitura do mito de Édipo bastante interessante e perspicaz. Que é um filme, acho que de 2 anos atrás, chama Música. Então, ela nasceu em 1962, está produzindo ainda, tem lá a sua dezena de filmes. Sobre o Orly é de 2010, né? E eu acho que é interessante esse filme por um motivo que... Quando eu vejo o filme hoje, eu penso muito nos temas da pós-modernidade, que caiu em desuso, né? Parece que projetos de pesquisa sobre modernidade... A gente vive a continuidade da modernidade, a gente vive uma modernidade tardia, ou a gente vive uma pós-modernidade? Teve uma época, que era mais ou menos lá para o início do século XXI, que esse era o tema, né? A gente rompeu, a gente vive um novo momento, ou ainda aquele momento anterior? O filme tem algo de muito
dentro dessa temática, vamos chamar de pós-moderna, ou modernidade tardia, ou como vocês decidirem, a gente não vai resolver essa questão aqui. Mas outras características importantes, antes de eu começar a falar do filme, é as marcas registradas do cinema da Angela Chala, né, que é uma linguagem fraturada, ou seja, tem lacunas, a linguagem é lacuna, as falas às vezes são inconclusivas, você às vezes depreende o sentido do diálogo a partir do movimento dos corpos dos atores, o modo como eles se movimentam e não do que eles dizem. Eles não se compreendem, nesse sentido, é uma diretora bastante lacaniana. Assim. A linguagem serve para a gente se confundir, diria o Lacan. E os filmes dela são de confusão mesmo. Geralmente, dificilmente alguém consegue resolver algo. Ou a fala não tem, ela é esburacada, digamos assim. As tramas são inconclusas, então não fica muito claro, às vezes, todos os detalhes da trama. Tem uma zona obscura na narrativa, eu diria. E aí daria para dizer que é uma cineasta, para brincar com o termo lacaniano, de uma cineasta do não todo. Não tem uma totalidade de sentido, que é interessante. Isso é uma temática bastante típica desse momento, ou do nosso momento, né? É isso que eu queria também ressaltar. Essa ideia de que a arte, tanto a arte contemporânea, uma parte dela, como a literatura e o cinema, que se veem na necessidade de aprender os temas de sua época, né? O espírito da sua época, o Zeitgeist, né, da sua época, eles sempre se mostram tramas, narrativas e histórias que não há uma totalidade de sentido. O sentido falta, né? O sentido que produz o link de todas as partes. O que é diferente de um cinema, o grande cinema dos blockbusters, onde o sentido se revela. Né? Tem um tema uma palavra que os norte-americanos gostam, que é closure. Né? Precisa ter um closure. Quando você vai estudar escola de roteiro, o que eles estudam? Precisa de um tema, o desenvolvimento, e no final tem o closure. Ele fecha todas as lacunas. O que é interessante também quando a gente pensa na psicanálise, porque é isso que às vezes o analisante quer quando ele chega na... Ele fala, eu sei o que eu tenho, eu só preciso que isso pare. Né? E aí ele fala assim, eu já sei a trama, né? Eu já fechei todos os pontos. E esse é o grande desafio da psicanálise lacaniana, mostrar que tem furos naquela armação narrativa, né? A narrativa do analisante, né? Então tá, o filme basicamente se passa todo em Orly, nesse aeroporto de Paris, mas ele começa e termina a partir da relação do Theo e da Sabina, né? A Sabina é atriz, ela é uma atriz alemã famosa, o ator é francês, né? Mas no filme em nenhum momento fala que ela é alemã, né? Mas ela participa muito dos filmes da Angela Schanalek, então. E eles terminaram o relacionamento, né? E o filme ele começa um pouco com esse tema da perda. E isso é outra característica. Perda e melancolia é um tema importante no cinema dessa diretora. Tem um filme dela que se chama, o nome do filme é magnífico, Eu Estava em Casa, mas 3 pontos. Que é a história de uma mulher que o marido morre repentinamente. A gente não vê assim o marido morrendo, a gente já começa com o período de luto e simplesmente é como assim? Ele acordou um dia saudável, conversou com todo mundo, de repente morreu. E o filme é só sobre esse luto, assim, mas é dolorosamente forte, intenso o filme. Né? Eu estava em casa aí, mas enfim. Pois é, aqui também tem a perda, mas uma perda mais nesse sentido de um relacionamento que se encerrou. Esse ângulo de câmera é típico da Escola de Berlim, filmar o nada, filmar o vazio, filmar um espaço sem personagens, até tem a moça que cuida aparentemente da limpeza da casa lá no fundo, o Theo, que é a pessoa que a gente escuta em off, a gente vai ver o rosto dele, mas a gente escuta em off, ele tá ligando para a Sabina, com o telefone dessa funcionária deles, não fica muito claro, mas imagino que é uma moça que cuida da parte da limpeza, e ele liga do telefone dela para que a Sabine fale com ele, né? E a gente vê essa casa esvaziada, né? E aí a gente vê o Theo, e é engraçado, a cena tem uma coisa patética no sentido de emocional mesmo, de patos,
simpática, né? De ele falar assim, você deixou coisas aqui, né? O que? Um grampo de cabelo. Qualquer coisa que faça ela voltar e falar com ele novamente, né? E é isso que eu estava falando de histórias um pouco zonas escuras da narrativa, porque a gente não sabe muito por que eles se separaram. A gente vai saber pela voz de outra pessoa que o Theo tá doente. Não sei se quem assistiu o filme se viu, mas depois alguém vai falar, não, porque eu tenho um amigo, ele tá morrendo, né? E ele é casado com uma esposa bem mais jovem, ele se chama Theo. E ele está nesse momento aí de perda, mas também de proximidade da morte, a gente descobre. Né? Tem mais de uma coisa envolvida nessa conversa. Sobre o filme, é interessante, se passa no aeroporto, e isso é fundamental, inclusive para o título do nosso encontro de hoje, que é a questão do não lugar. A questão do não lugar é importante para nós. E aeroporto é o lugar disso que eu estou chamando aqui de não lugar, que eu vou descrever, que eu vou explicar rapidamente qual que é a teoria aqui. Mas é interessante. É um aeroporto normal, a Angevachanalek, ela tem ângulos mais frios, a cor a paleta de cores é sempre puxando para o azul, uma coisa mais fria, melancólica, eu diria, no cinema dela. E ela faz essas tomadas abertas, quase dizendo para a gente assim, eu estou filmando algumas pessoas da multidão, mas podiam ser qualquer um, estou filmando alguns. Essa é a impressão que eu tenho. Ela, às vezes chega mais perto, mas a câmera gosta muito de ficar aberta, mostrando essas pessoas aí. E a gente é apresentado, a gente vai sendo apresentado aos personagens, no meio da narrativa, a gente está vendo dois personagens, de repente passam outros dois, estão todos esperando a hora do embarque, né? Eles estão naquele período morto, do tempo morto dos aeroportos. O que eu estava chamando de não lugar? O aeroporto é o lugar típico do não lugar. E isso eu chamo a atenção de um autor chamado Marc Auger, que é um francês, antropólogo, que escreveu um trabalho sobre os não lugares. Ele vai dizer o seguinte: se um lugar se pode definir identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá o não lugar. Então, um lugar, para ser um lugar, ele precisa ter uma identidade, constituir relações e possuir uma história. Se ele não tem isso, ele seria um não lugar. A hipótese aqui defendida é que a sobremodernidade, na tradução, essa tradução é do português de Portugal, o autor é francês, eu não lembro como é que está em francês. A sobremodernidade é produtora de não lugares, quer dizer, de espaços que não são eles próprios lugares antropológicos. E como é que dá para explicar isso? Né? Lugares onde a gente não constitui relação, porque é um lugar de espera, é um lugar de transição, é um lugar de passagem. E ele vai dar como exemplo disso o aeroporto. Coincidência ou não, no início do século XXI surgiram muitos livros literários e filmes que se passam em aeroportos ou lugares assim. Só que dizer isso não é assim, que coincidência, né? Quando a gente fala de um lugar, é interessante a gente pensar que esse lugar carrega características da nossa época. O que eu estou querendo dizer com isso é os espaços que nós criamos são sintomas da nossa forma de existir, das nossas formas de vida, dos laços que a gente constitui ou não. Por que isso? Porque eu diria que não lugar, pelo menos o autor fala isso, não é um lugar para se fazer laço, não deveria ser, né? Os personagens constituem laços nesse filme, mas precários, talvez, mais ou menos precários, tem alguns até parecem mais fortes. Mas o que o Auger vai falar é que os não lugares, eles são marcados, primeiro, eles são lugares que eles são pura transição, eles são lugares todos cheios de placas e marcados, então você está num lugar onde você tem uma passagem, você tem um passaporte, tem as marcações de, sei lá, ande sempre pela direita, deixe a esquerda livre, ou ao contrário, onde você pode entrar, lugares proibidos, lugares onde você pode passar, são lugares extremamente controlados, cheios de propaganda,
lugares onde às vezes a gente não precisa falar, ele diz isso, e é interessante porque isso ficou mais forte, né? Hoje em dia, por exemplo, você pode ir no mercado em vários países e você não precisa nem falar com o caixa, né? Você tem um serviço que você passa o cartão e tudo, você passa as mercadorias e depois você passa o cartão no final sem falar com ninguém. Você pode entrar num supermercado, cruzar com mais de 200 pessoas sem soltar uma palavra. Não é uma crítica minha, mas é interessante pensar que isso é uma forma de vida onde a gente acha que falar pode ser excessivo. Se a gente puder poupar, é melhor. Se a gente puder falar menos, é melhor. E daí que o autor vai dizer que os espaços do não lugar são lugares de solidão, onde o sujeito se isola. Né? O filme ainda não está na época do celular, né? O filme seria refeito no celular, né? Que agora o olhar que, nesse filme, ele pode se perder e, eventualmente, olhar para o lado e encontrar alguém desconhecido e falar para onde você está indo, esse olhar, agora, ele é colonizado pela tela do celular. Estamos todos mais narcísicos na época depois do boom dos celulares. Mas é interessante pensar que esse filme de 2010 e o mundo não era assim. Ou seja, esses 15 anos aí, muita coisa aconteceu. Pois bem, e aí o filme vai mostrando essa questão. Eu acho que ela faz essas tomadas porque ela gosta disso, essa diretora, ela gosta da solidão dos personagens, ela gosta de explorar essa relação de esvaziamento, e a gente vê constantemente os personagens parados olhando para o nada, assim, essa câmera aberta. O que é interessante porque no fundo é uma solidão cheia de gente. Né? É a solidão cheia de gente. E aí tem esses dois personagens que é interessante falar sobre corpo, né? Eles vão se aproximando, e aí você vê a primeira. Ele se chama Vanson e ela se chama Juliette. Ela está indo encontrar o marido, enfim, ele está voltando, ele se conhece, ele trabalha com música, a gente descobre que ele é amigo do Theo, mas é uma coisa muito rápida. Eles eram amigos, ele fala, agora eu não sei mais se a gente é amigo, eu e o Theo, a gente, enfim, a empresa acabou e agora ele diz que ele só quer ler e morrer. Né? O que ele vai fazer agora é ler e morrer. E são histórias de vida fraturada, ela que não se dá bem com a mãe, ele que não se dá, que está distante do filho, ele que está pensando em voltar a Paris. E eu acho que essa é uma história que rompe um pouco essa questão da solidão, porque existe aí um acaso que permite que eles conversem, que eles tenham uma conversa relativamente profunda. Eu acho interessante a história do casaco, né? Se fosse um filme norte-americano, provavelmente no final o casaco ia aparecer, ela perde o casaco, e ela... É engraçado que eles estão conversando de outra coisa, e de repente ela fala, o que você acha que eu vou fazer com o meu casaco? Onde você acha que o meu casaco está? Essa pequenez, né, essa coisa aleatória, a Chanalek, ela gosta disso. Fala que não necessariamente vão levar para alguma questão profunda, mas é engraçado como, às vezes, essas pequenezas são personagens muito humanos nesse sentido. Né? Eles estão tendo ali uma conversa sobre família, sobre vida, ela é frustrada com a mãe, etc., mas alguma coisa acontece. Né? Interessante é que você vai vendo isso no corpo, né? Aqui é quando eles acabaram de se conhecer. Enquanto a gente conhece eles, a câmera vai circulando e a gente já vê aqui. Isso está logo no começo do filme, a gente já vê os personagens do Ben e da Ellen, que estão aqui atrás, né? São mãe e filho, né? Enquanto a gente vai, a câmera às vezes ela circula como se fosse um voyeur, né? Ela fica circulando pelo espaço, esse espaço do aeroporto. E é interessante que isso que eu ia falar, como o corpo aqui é definitivo, né? Eles vão se aproximando, se vocês voltarem para a primeira cena, a distância que eles estão, e aqui a gente vê, essa parte aqui da minha direita é um dos últimos momentos deles, ela já inclina a cabeça toda para ele, né? O cotovelo, assim, eles vão se aproximando. E é interessante como a gente vê no filme, a gente descobre que eu falei que isso é um não lugar, então, ou seja, acho que todos nós já tivemos essa experiência de estar no não lugar, que pode ser um shopping center também, de acordo com o OG.
mas se você já esteve numa rodoviária ou no aeroporto, você conversa com alguém, às vezes, durante 15 minutos, uma hora, por algum motivo, coisa não tão profundamente assim, aí eu diria que é mais incomum, e você nunca mais vê a pessoa, né? E aqui ela temendo isso, que eu diria que é muito europeu. O brasileiro tem essa coisa de me passa seu zap, né? Mas o europeu é capaz dele se passar uma tarde com ele e falar, ah, tchau, a gente se vê, não se vê nunca, né? Como é que você vai se achar no planeta depois, né? Mas ela vendo que ela pode perder isso, esse momento que ela podia se comunicar, que ela conseguiu se comunicar com alguém, e isso é típico dessa diretora, né? As vidas fraturadas, né? A falta de comunicação, a incomunicabilidade. Ela fala para ele se eles podem se ver de novo, né? E a câmera corta, né? Ele parece levemente surpreso com a fala dela, né? E a gente fica também um pouco, a gente não sabe o que acontece, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E enquanto isso, a gente vai sendo apresentado a outros personagens. E o Ben e a Ellen vão aparecer, vão tomar a frente. De novo, esses planos bem abertos, né? Se você olha rápido, você não sabe quem são os protagonistas, quem são os atores do filme, né? Eles estão no meio dessas pessoas. Esse plano é interessante, porque você fala assim, ela fez o plano bem aberto, porque ela tá ainda nessa temática de mostrar o aeroporto como esse lugar um pouco vazio, um pouco de solidão. Mas se vocês olharem aqui à esquerda de vocês, tem uma mãe e um filho, né? Uma mãe e um filho em conexão. E aqui a gente, da nossa direita, a gente tem os personagens que são uma mãe e um filho em total desconexão. Né? E é interessante que parece que tem algo que não está sendo falado, assim. É uma conversa de constantes erros, né? A conversa desses dois. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas assim, parece que está faltando alguma. No final a gente vai entendendo que tem muita coisa. A gente percebe que provavelmente ela abandonou o pai dele, ele se sente abandonado. É uma mãe que não tem problemas em falar da sua sexualidade para o seu filho. Ela descreve um caso de amor que ela teve, pediu e deu o telefone do pai dele, se essa pessoa que ela conheceu, com quem ela dormiu, quisesse entrar em contato com ela. Ó, aqui meu telefone, na verdade era o telefone do marido, acho que era do marido, parece que eles moram juntos ainda, mas a gente vê que é uma história de ressentimento, né? Mas é interessante como a gente, do lado ali, a gente vê a conexão entre mãe, filho, criança, e aqui desse lado a gente vê essas vidas algo fraturadas, né? E é interessante que essa fala, se você for olhar, né, que dá para analisar essa conversa muito pouco, né? Parece que eles estão o tempo inteiro não chegando no ponto onde eles deveriam se comunicar de fato. A comunicação tem travas na comunicação. Essa parte é interessante aí, a gente porque, de certa forma, a mãe estava falando da bicicleta para o filho, e depois a gente vê lá a mãe e o filho que a gente estava à esquerda, né, eles vão embarcar, tem que tirar a bicicletinha do menino, né, o menino se joga no chão fazendo birra, e de alguma forma, não sei qual é a impressão de vocês, eu tenho quase a impressão de que o que a gente está vendo é também esse garoto conversando com a mãe, ou tentando conversar com ela, também numa birra, né, uma forma de birra, ou talvez uma forma de emburrado, né, de frustrado. E importante, eles estão indo visitar, eles estão indo para o enterro do pai dele, né, o pai morreu, né. É, o que é e aí é engraçado que você fala, pensando nessa diretora, seria possível que essa história, que a história desses dois personagens, ela se encerrasse sem que tivesse nenhum closure, né? Uma finalização. Mas no final ela fala de um amigo dele com quem ela simpatizava. Ah, e aquele seu amigo? E aí ele conta de uma maneira muito engraçada, que é seco. Assim, fala, um dia estava chovendo, eu e ele entramos numa cabana, a gente tirou a roupa e transou. E ele olha para ela e ela fica em choque. E é interessante também, né? Porque ela fala da vida sexual dela, né? Mas o filho fala da vida sexual e visivelmente ela tem um choque, né? É interessante isso. E ela não consegue responder, né? Ela fica nessa expressão entre parece que ela vai dar chamar a atenção dele, que ela vai criticar ele, ou que ela vai falar alguma coisa não positiva, não acolhedora, mas de alguma maneira ele sentiu que ele tinha revelado algo para ela, né? E aí tem essa cena final em que ele coloca a mão no ombro dela, ele tira, mas ele coloca a mão no ombro dela quando eles estão embarcando, né? Uma coisa interessante que tem no filme também
que já tinha aparecido antes. Os celulares aparecem aí, mas é o celular que toca. Não é o celular com o qual eu estou conversando, digitando com alguém. É o celular que toca. Na primeira conversa dos nossos personagens, Julieta e Vincent, o telefone dela toca 2 vezes e interrompe a conversa. E aqui tem o aparelho, né, coloca, ele quer ouvir música e tal, e essa ideia de que o que eu quero dizer com isso é o aeroporto aqui, ele é um não lugar, é importante pensar nisso. Não é que a gente está vendo só um filme de um não lugar, onde as pessoas vão, esse lugar frio, esse lugar de solidão, mas também é um lugar que representa a vida contemporânea, cheia de enganos, de aparelhos que tocam, nos tiram de uma conversa, que nos afastam de uma conversa e de um diálogo. Eu acho que é muito importante pensar nesse filme como uma alegoria. Eu acho fundamental essa temática. E aí a gente vai indo, a gente encontra mais 2 personagens, que são a Sarah Osaka, né, como os alemães dizem, e o... Eu não escuto ela falando isso, mas pesquisando, eu não sei, Jersey, seria o apelido dele, né, Jersey. E é engraçado que aqui é uma proximidade, aqui são diálogos totalmente vazios os deles, né, você vê que eles são, como a crítica da época falou, né, é um casal que já terminou, só não sabe disso. A crítica de cinema na época falava disso, né? As palavras ainda não se esclareceram, a situação ainda não chegou ao ponto de virar palavras que solucionam a relação entre eles, mas de alguma maneira eles já estão separados. E eles estão próximos fisicamente, mas esse olhar do personagem que se perde, né, mostra um distanciamento em relação a ela. E, de novo, esse tema, que lembra muito... Eu pensei em colocar aqui, mas eu acabei achando que não era tão interessante assim para colocar aqui, mas os quadros do Hopper, para quem já viu, né, esses quadros de pessoas sentadas numa cama, olhando pela janela, sozinhas, né? Mas é uma solidão no espaço público. Né? Ela gosta muito desse tipo de cena, a diretora, né? E você fala, qual que é o significado disso, né? Ela tem esse prazer, ou esse detalhe estético dela, que é esses personagens que perdidos em pensamentos, olhando para o nada, né? Assim, esse esvaziamento. E aí a gente chega numa temática importante para nós aqui, que é essa personagem. Quando você lê sinopses do filme, ela nunca vai aparecer como personagem. Ela não tem nome. Ela é uma ela é a atendente do guichê de uma companhia aérea, e a gente vê ela olhando para o nada com uma caneta na boca. A gente vê ela comendo, olhando para o nada também. E a gente vê ela trabalhando mais uma vez. E no começo a gente vê ela passando algumas malas. Ou seja, é uma personagem. A gente vê também ela caminhando para fora para fumar. É uma personagem do filme. Mas por algum motivo o que a gente vê é as falas. E os diálogos, eles são vazios, completamente vazios. Eles são quase silêncio, né? São palavras que são blá, 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 né? E é interessante pensar qual que é a função de você tratar dessa condição de vazio, de sem sentido, de pura, aparentemente, né, de pura superficialidade. E aí eu chego num tema importante que eu acho que é fundamental para esse seminário, porque eu me propus desde o primeiro dia que esse seria um seminário que teria uma articulação com artes, e a gente vai ver algumas coisas de artes plásticas mais para frente. Mas aqui já tem um tema muito importante, que é um tema que eu acho que também interessa para a psicanálise, que é o tema do objeto encontrado. Objeto V, é a palavra que o Duchamp usava. E qual que é o interesse disso? É que o Lacan fala disso no seminário 7, ele fala que a arte é você dar a dignidade de coisa para o objeto, né? E o Duchamp, ele ficou famoso por pegar objetos aparentemente sem sentidos, que são pura superficialidade, colocar dentro de um museu, e se você perguntasse para ele o que aquilo significava, ele diria que nada. Não, é o que é. E aí esse objeto... Só que o interessante desses objetos é que ele gera curiosidade, ele não é o tipo de objeto, por exemplo, é típico das artes, quem não vai muito ao museu,
aos museus está acostumado a achar na arte encantador o fato de você olhar para uma tela e não saber como o pintor pintou aquilo. Nas artes contemporâneas, tem essa ideia de você ver um objeto que você tem certeza absoluta como aquilo foi feito. É pura obviedade, em certo sentido. Mas, ao mesmo tempo, produz um tipo de estranhamento. E eu acho que isso é fundamental. Nas artes contemporâneas, mais importante do que o fetiche da coisa, que tem um tom de ser algo especial, feito por alguém especial, é o que aquilo produz no meu corpo, o que aquilo produz em mim de estranhamento. E era mais isso que o Duchamp queria, né? Se eu pudesse optar qual é o sentido dessas obras, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é extremamente interessante para a psicanálise, porque a gente não pode esquecer que o Freud construiu a psicanálise também a partir de, aí eu faço uma metáfora, objeto V, porque se você parar para pensar, esquecimentos, sonhos, e atos falhos eram tidos como objetos que não tinham sentido. E aí o Freud é aquele que pega aquilo que para outros pode ser o lixo ou pode não significar nada, e diz que aquilo são objetos encontrados que podem possuir algum significado. Então eu diria que a arte tem, o artista, pelo menos esse artista contemporâneo, e é importante isso, porque o Duchamp, quando ele migra para os Estados Unidos, ele influencia uma geração toda de de artistas, tanto na música como no cinema e nas artes plásticas, obviamente. E ele influencia a partir da ideia de dar sentido ou dar algum tipo de significação, significação no sentido de uma metáfora, produzir algo a partir daquilo que parece que não tem valor. E uma das coisas uma das pessoas que ele influenciou foi o nosso querido John Cage, em uma obra chamada 4 minutos e 33 segundos. Vocês já viram isso? Alguém já viu? 4 minutos e 33 segundos? Isso é uma delícia, então. Nada melhor do que mostrar isso para as pessoas pela primeira vez. Eu vou mostrar para vocês, eu vou interromper o compartilhamento da minha apresentação aqui e vou compartilhar com vocês. A gente vai ver uma música juntos. Se é que a gente pode chamar de música, vocês vão me dizer. Vocês veem, ela tem 3 minutos e 42 segundos. Vocês estão ouvindo algo? Se você não está ouvindo nada, é que está certo.
Voltei. Eu, pois é, porque, porque o objeto veio aqui, né? Porque o compositor dessa música, né? Né? Aí depende, né? Se vocês detestaram, você fala, que compositor, né? Ele supôs que ruído era música. Então, a partir desse momento, ele transformou o ruído da plateia em música. A gente perde um pouco nessa versão, que quando você está numa sala, e essa sala que vocês estavam vendo aí era a Filarmônica de Berlim, ela tem uma acústica maravilhosa, então você escuta até a pessoa respirando, assim, do seu lado, você escuta a pessoa incomodada se mexendo na cadeira. Tem algo de... E aí, é isso que eu falei de sensação. Gera um pouco de... Pode gerar um sentimento de beleza, porque eu queria o Petrenko, ele é tão bom maestro que ele consegue reger bem até o silêncio. Eu brinquei com a minha esposa de som. Eu já vi essa obra executada para piano, sim, tem a versão para piano. Qual a diferença? A pessoa senta no piano e não toca durante 4 minutos ou por aí. E é a versão para orquestra. E vocês veem que tem movimentos, né? Dá para ver na partitura dele. Parte 1, parte 2 e parte 3. Enfim, e você escuta os sons das pessoas em torno, só que isso gera uma sensação no corpo, a gente começa a ficar incomodado. Quem é psicanalista entende isso mais do que ninguém. Quando o analisante para de falar e você tem que manter o silêncio, hein? O grande desafio quando a gente está começando na clínica é querer falar alguma coisa quando faz um silêncio, né? E aí você Falávamos disso, Thiago. Vocês falavam disso? Desculpa te cortar. A gente está lendo o seminário 1 e estávamos falando disso. Eu acho que é essa questão, assim. Tem algo de pós-moderno, digamos aí, porque é a questão do silêncio, é a questão do não sentido, a questão da arbitrariedade, mas ao mesmo tempo tem a questão do vazio, mas também tem essa questão do o que causa no nosso corpo, né? Quando a gente está começando a atender, às vezes o silêncio fica e a gente às vezes se sente tentado a colocar alguma coisa no silêncio. Né? Mas é nesse intervalo em que o analisante não consegue falar nada que você às vezes tem que sustentar um pouquinho. E como é angustiante para o analista segurar e saber que não pode falar nada durante um tempinho. Né? E eu acho que essa obra produz um pouco disso. Eu lembro que tinha um maestro famoso chamado Cláudio Abbado, e ele tinha uma obra que ele gostava, que era a Última Sinfonia do Gustav Mahler. Aí ele rege a sinfonia é monumental, é gigante, e aí no final é a morte, né? O autor falava disso, a interpretação da obra que é a morte, e aí quando acaba, assim, o Cláudio Abbado tem uma apresentação famosa, que vocês acham no YouTube, ele fica 4 minutos sem abaixar a mão. Para quem não conhece a sala de orquestra, você não bate palma até o maestro abaixar as mãos. Se ele fica com a mão no ar, você não bate palma. E o Cláudio Abbado ficou 4 minutos com a mão em silêncio, parado, e as pessoas, assim, só que era um público muito... E você vendo aqui, você te produz algum tipo de angústia. É o vazio, né? Essa manifestação do vazio, né? O objeto talvez se manifeste no vazio. Aí pega a gente, né? Mas o público sustentou o silêncio. E ele falava que o público favorito dele era aquele que não batia palma antes do momento. Eu, por outro lado, eu lembro que uma vez estava eu e minha esposa estávamos vendo uma das paixões do Bach, acaba o concerto, final é a morte de Cristo, e tem um momento em que muitos maestros, eles param, né? Porque quase assim, 1 minuto de silêncio, Cristo morreu. E o maestro não abaixava a mão numa igreja, e aí a igreja tem uns ecos, né, umas coisas estranhas. Depois de 1 minuto, alguém começou a bater palma, uma parte do público, a outra ficou parada, porque estava todo mundo um pouco em choque. Né? Eu fiquei imaginando, a pessoa que bateu palma é aquela para quem o silêncio era insuportável. Era angustiante demais sustentar o silêncio. Né? E eu trouxe todos esses temas porque essa é uma diretora do silêncio também. Ela filma o personagem, você não vê ele fazendo nada, e eu já vi entrevistas dela em que ela fala, não, mas é isso, é o vazio, e você tem que olhar porque eu estou filmando ali e você não tem para onde fugir. E ela não explicou muita coisa, né? Mas é isso, né? É o silêncio, né? Saber observar, saber olhar, né? O vazio.
que é uma temática importante do filme, mas eu diria que é uma temática muito importante na psicanálise, né? Chama das maiores lições, né? Assim, o analisante fica em silêncio e aí você fala, vou falar alguma coisa, estou adorando muito, né? Eu lembro que uma vez uma amiga falava que tinha um amigo que tinha ele falava assim, não, mais de um minuto eu não aguento. Um psicanalista também fala, não, vai demorando, eu falo assim, quanto tempo passou? Não. Do 10 um minuto eu vou falar alguma coisa. Não vou deixar isso ficar assim. Pois é, silêncio. Bom, vamos voltar aqui. Sobre os personagens, né? Por um lado, a gente. Por um lado, a gente tem esse casal de jovens, né? Que é a Sarah e o Jersey, ou Jersey, acho que Jersey, em alemão seria Jersey. E aí tem um momento que ele vai para comprar um produto, esses lentinhos umedecidos com produto de desinfecção, é isso que ele vai comprar, um Saglotan. E aí no mercado ele encontra a personagem que é a ex-companheira do nosso personagem, de um dos personagens principais, que é a Sabina, né? E aparentemente ele fica um pouco apaixonado por ela, vocês veem os dois aqui no meio, ou apaixonado, não sei se é a palavra, mas acontece alguma coisa, né? Ele fica interessado nela. E eles não se falam. Essa parte eu acho interessante porque é engraçado, assim, a gente está falando de pós-modernidade aqui, né? Mas isso lembra muito uma temática e um poema famoso da literatura francesa, chamado Alma Passante, do Charles Baudelaire. É horrível ler poesia para mim, porque eu não consigo ler bem, então eu estrago as poesias, né? Mas eu vou ler rapidamente aqui, porque é a mesma situação que a gente viu agora há pouco aqui. Porque depois o Ears ele vai ficar procurando a Sabine pelo aeroporto. E o poema do Baudelaire diz o seguinte, né? A rua em derredor era um ruído incomum. Longa, magra, de luto, em a dor majestosa, né? Isso são adjetivações para a personagem que vem a seguir. Uma mulher passou com a mão faustosa, erguendo, balançando o festão e o debrum, algo da indumentária das roupas dela. Nobre e ágil, tendo a perna assim de estátua exata, eu bebia perdido em minha crispação. Ele está um pouco inquieto, seria aqui esse sentido de crispação aqui. No seu olhar, céu que germina o furacão, no olhar dela. A doçura que embala e o frenesi que mata. Frenesi e doçura, né? Uma das contradições aqui. É isso que ele vê nela. Um relâmpago e após a noite. Aérea beldade, e cujo olhar me fez renascer de repente. Só te verei um dia e já na eternidade? Bem longe, tarde, além, jamais provavelmente? Não sabes aonde vou, eu não sei aonde vais. Tu que eu teria amado e o sabias demais. O poema do Baudelaire descreve e é interessante porque esse poema na época ele tinha uma marcação muito interessante. A França era o país das multidões, e multidão não era uma coisa comum. Tem até uma carta do Engels falando assim que a França era uma coisa insana, tanto a gente na rua, né? Essa ideia de multidão, as pessoas um monte de gente na rua, atravessando as ruas, e de repente um personagem tem um momento de paixão pela outra personagem, e ao mesmo tempo que o amor começa, ele acaba em questão de segundos, porque ela some no meio da multidão, e na multidão você não encontra mais ninguém. Então é um amor à última vista, né? Porque ele viu o amor e logo ele teve que se despedir dela, né? E talvez ele a veja na eternidade. Esse poema é muito usado para falar do que era a modernidade, né? No início do século XX. Mas é interessante como nesse filme ela funciona ainda. Essa ideia de que nesse lugar das multidões, nesse mundo das multidões, você perde as pessoas de vista. Você não consegue construir familiaridade às vezes com o espaço. Ou não lugares são lugares onde de encontros abruptos e que se dissolvem, né? Daí que a gente viu lá a personagem falando, a gente vai se ver de novo, né? Tentando impedir que aconteça com ela o que acontece, a Juliette, né? Que acontece sempre, que é a ideia de esses espaços em que os laços são frágeis, que eles não conseguem se constituir, porque tem
O ritmo da vida urbana, o ritmo da vida do comércio, que se manifesta na vida, nos sentimentos e nos afetos dos personagens, impede que laços se constituam, né? Ou se dissolvam tão logo se constituíram. Né? Oi, Vanessa, tudo bem? E aí, aqui a gente tem o nosso casal de alemães. É interessante, a gente vai ver sempre esse olhar dele distanciado, aquilo que eu falei do corpo, né? Ele nunca fala para ela, né? A gente sente que o relacionamento acabou, mas não tem nenhuma conversa sobre isso. Né? A gente acha, né, que acabou, né? Pode ser que também não tenha acabado. Mas a distância emocional deles é imensa, né? Tem uma cratera entre os dois. Mas eles não conseguem se comunicar, né? Isso é o tema da Angela Schanalek, né? Assim, às vezes. E, e a gente vai migrando para o final do filme, quando a gente vê essa cena é interessante, né? Um vazio em torno dela. A gente já tinha visto antes. A gente vê a nossa personagem inicial, né? A nossa querida, eu estou hoje bem do nome, Sabina, e ela abre uma carta do Theo que a gente está ouvindo em off já, a carta. E a carta é muito interessante, porque a carta parece um conto. E não só parece um conto sobre a modernidade, né? Já dizia Nietzsche, Deus está morto, né? E o Theo surge com uma outra forma, né? Deus existe, mas ele não dá mais entrevista. Ele não está disponível, né? E é interessante, o que eu estou chamando a atenção aqui é que o filme mistura temáticas da pós-modernidade, mas o moderno está aqui ainda, né? Essa ideia de que o mundo sem sentido, o mundo esvaziado, o mundo onde a comunicação é fraturada, o mundo onde parece que é a última esperança, porque essa ideia de que, olha, encontrei Deus, mas ele não dá mais entrevista, ele não recebe mais visitas, é quase um conto do Kafka, né? Eu não sei se vocês conhecem o conto do Kafka sobre as sereias, né? Tem aquele famoso acontecimento do Ulisses, que ele quer ouvir as sereias, ele amarra a tripulação no mastro, e ele pede para. E aí ele pede para os. Não, desculpa. Ele se deixa amarrar no mastro e pede para a tripulação colocar cera nos ouvidos. Isso permitiria que ele escutasse as sereias, porque os companheiros do navio não conseguem ouvir, então eles conseguem continuar remando, continuar dirigindo o barco. Ele e também não pode ouvir as ordens dele, porque eles têm cera nos ouvidos. Então, mesmo que ele fale, me larguem, ou me soltem, eles não podem soltar. Ao mesmo tempo, ele pode ouvir o canto das sereias, e ele pode, ainda assim, sobreviver, porque quem ouvia o canto das sereias não sobrevive, certo? A Odisseia. O Kafka conta a verdadeira história disso. Ele fala que quando tudo isso aconteceu, as sereias não cantavam. As sereias eram silenciosas. Mas Ulisses não podia contar isso, né? Porque é engraçado, para o Kafka, se as sereias cantam, significa que existe uma realidade transcendente, né? Ou tem algo de esperança, né? E o Kafka fala que na versão dele, ninguém sabia disso, só Ulisses. Quando as sereias abriam a boca, não saía a voz. Tem algo dessa espécie de pós-modernidade, modernidade, como vocês queiram, né? Também nessa história do Theo. Um Deus que não recebe mais visitas. Eu acho que a última parte interessante do filme, essas últimas cenas, porque quem já... Não sei se vocês sabem disso, eu não sei se é ainda assim, mas o aeroporto de Paris tinha ameaça de bomba todo dia. E toda hora você acha que você vai pegar seu voo às 3h15, né? Aí, de repente, você descobre que acharam uma mala sem dono. Evacua tudo, chama a polícia, afasta as pessoas, fecha os portões, chama o esquadrão de bomba. Isso era o cotidiano de Paris no início do século XX, né? E aqui é possível que tenha acontecido isso, algo do gênero, em Paris, mas também é interessante porque tem aí uma outra condição nossa contemporânea, que é a condição de desamparo, né? A qualquer momento, uma pandemia desencadeia, uma bomba pode estar ali, tudo se fecha, se afasta, e não vai ser possível, né? Uma espécie de insegurança, né? Numa velocidade absurda, né? Desse ritmo da cidade, da vida moderna. Né? Acho que em suma, é isso que eu tomaria dessa cena. A questão do desamparo diante de um mundo caótico, né?
Tem uma fala famosa de um filme do Fellini que eu adoro, que é a La Dolce Vita, que o personagem fala como que eu posso viver no mundo onde basta um telefonema para anunciar o fim do mundo. Né? Ou seja, do nada, tudo se transformou. Né? E a gente vê, de repente, o aeroporto se saciando e se tornando um absoluto vazio. Né? Que lugar cheio, né? Realçando aí a questão do desamparo. Né? Ou talvez a natureza do local, que é um lugar esvaziado. Né? Não para você constituir relações, é um lugar de pura transição. Comentários eram esses. Gostaria de ouvi-los. Perguntas, reclamações. Reclamações sobre as minhas escolhas musicais. A próxima vez eu quero ouvir um concerto de piano de verdade. Essa coisa do cara ficar regendo o silêncio. Mas ninguém nunca regeu o silêncio tão bem quanto Kirill Petrenko, viu? Que é o nome do maestro. Eu acho que se o ruído também é música, eu hoje ressignifiquei o zumbido do meu ouvido. Gente, eu vou aparecer, porque eu fiz um procedimento estético, eu tô parecendo zumbi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Thiago, estava mudo. Eu falei que zumbis combina com a estética da modernidade. Então, Sim, com certeza. Você... Mas eu achei bem impactante o vídeo da música. De verdade. Que foi essas reticências, Iago? Por favor, brincadeira. Na realidade... É que gera um estranhamento, né? Gera angústia, né? Eu fiquei angustiado de não estar ouvindo nada. E aí eu fiquei na expectativa de que algo iria acontecer e não aconteceu, entende? Exato. Então foi bem interessante. Acho que você pegou, é isso, né? É uma experiência no corpo mesmo que a gente sente, né? A gente fica angustiado. E todo mundo que vê isso pela primeira vez acha, em algum momento vão tocar no piano, a orquestra vai tocar alguma coisa. Aliás, essa é uma das poucas músicas que todos nós aqui, até quem não tem conhecimento de piano, pode tocar, né? Festa de final de ano, só vou tocar piano, né? Essa peça aqui, ó. Exato. 3 minutos e 33 segundos. Você para lá. 4 minutos e 33. Você para e fica. Mas ainda assim você tem uma jogada nesse silêncio, né? Porque tu cria essa atmosfera de que vai acontecer e não acontece, né? Então se joga nesse lugar. Eu venho pensando, e aí eu queria aqui trazer para que a gente dialogasse, que a angústia claro, não é algo novo, eu não estou falando de algo novo, mas se a gente pensar que hoje impera-se o discurso do capitalista, a angústia não seria a aposta, ou seja, aquilo que faria barreira para esse discurso? Claro que o capitalismo vai oferecer gadgets para se aplacar isso. Isso é o que ocorre. Mas apostar nesse silêncio talvez seria também tentar algo ali, claro que no 1 a 1, né? Para que fizesse de alguma maneira essa barreira a esse discurso capitalista. O que vocês acham? Eu acho que a colocação mais famosa dos lacanianos, né, que a psicanálise está ali para fazer furos nesse saber do analisante, né? O analisante, às vezes, como eu disse, e o Lacan também falava sobre isso, né? Às vezes o analisante chega com muita certeza sobre o que ele tem, né? Esses são os mais difíceis, às vezes, né? Porque eles falam assim, não, eu sei o que eu tenho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de alguém que fala assim, não, eu sei que eu tenho, eu acho que umas 4 sessões já resolve. Eu tive essa experiência. Poucas sessões já resolvem. Mas eu acho que, sem dúvida, Jonathan, o discurso da psicanálise, porque se vocês olharem o discurso do psicanalista, do seminário 17, que eu mostrei no último encontro, eu posso trazer depois, é um discurso que ele descreve o corte, né? Porque o psicanalista está na operação de corte. O corte não é, a função do corte não é colocar sentido.
fazer uma cisura no sentido, né? E aí a questão tá, né? Porque a música é uma suspensão e parece que vai ter um movimento a qualquer momento. Então é uma suspensão também, é um corte em expectativas de quem está escutando. A psicanálise não é que a ideia não é você aumentar a angústia do analisante, mas ela precisa de angústia, né, para acontecer, né? Um pouco de angústia faz parte, né? Que não você deixar a pessoa angustiada, a pessoa, né, não é isso, mas é a ideia. Um pouco de angústia faz parte do processo. Eu fiquei pensando também o silêncio como esse vazio, né? Assim, um não saber, né? Não é à toa que incomoda tanto, assim, né? Nessa busca por resposta, mas ao mesmo tempo tão necessário, né? Para o movimento, né? Assim, veio essa analogia do vazio com o não saber, assim. Interessante isso que você diz, Adriana, porque me parece que na clínica, primeiro é preciso supor um saber, para depois, então, sustentar essa posição de não saber. E aí está ligado à transferência, né? E aí eu acho que entra também um ponto do que o Thiago falou, que não se trata de só pôr angústia na coisa, né? Mas que é um quê de angústia. Então, muito legal isso, que bacana. Durante a execução da música, me atravessou uma questão, porque eu não clinico ainda, né? E me surgiu uma questão relativa à clínica online, porque o que aconteceu? Eu já conhecia a obra do Cage, e é a primeira vez que eu vejo alguém mostrando ela no online. E imediatamente, assim, nos primeiros 10 segundos, me veio na cabeça: será que alguém não vai pensar que talvez está com um problema no áudio, na reprodução, e vai falar isso? E alguém disse. E aí a gente fica pensando nessa coisa do silêncio e a clínica online, que se difundiu muito, especialmente na pandemia, e depois. Você queria que vocês falassem alguma coisa disso, como é que funciona a questão do silêncio no online, se vocês atendem online, e como gerenciar essas questões que às vezes são técnicas também, e que às vezes são imaginárias, de você achar que está acontecendo alguma coisa que não está, isso dificulta, atrapalha no online, como vocês que tiverem essa experiência do online, veem isso? Eu tô falante, eu vou tomar... Ah, Thiago, vai lá. Não, pode ir lá, Jonathan. Vai lá. Tô falando muito já. Não, então, isso que você fala é muito legal. Realmente é difícil. Eu acho que o online tem esses pontos mesmo, e não tem como você equiparar, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas o online com o presencial. De fato, vai ter as suas interferências mesmo, e a gente vai fazendo o que dá, né? Acho que é mais ou menos isso que eu teria para dizer. O fato é, tem uma questão, né, assim, existe a possibilidade no online que às vezes você mutar seu próprio microfone para deixar o analisante falar tranquilamente, né, assim. Mas também tem esse silêncio, que é esse que é o importante, né, que é o fundamental, que é quando às vezes o analisante coloca uma pergunta, né, ou coloca alguma questão e você não deve responder, né? Por mais que você às vezes tá coçando a língua, né? Porque você temos ali coisas acontecendo com a gente, né? Mas não é essa a função do analista, né? O desejo do analista não é assim que ele se manifesta, né? Não é como nos palpites de tia, né? Você não acha que devia rever essa relação, não? É sustentar esse silêncio, né? E sustentar esse silêncio, eu quero dizer, às vezes, nem é ficar totalmente silencioso. Né? Às vezes a pessoa fala alguma pergunta e você faz um aham, né? O famoso aham, né? Sim, eu tô aqui. O que acontece, né? Porque no online, às vezes, quando a pessoa está começando quando a análise é totalmente online, no começo a pessoa às vezes fala assim, você está falando alguma coisa? Com o tempo ela vai entendendo que não, né? Que tem uma função o silêncio, né? Sustentar o silêncio tem uma função. Mas no começo você já confunde, né? Se você às vezes, talvez ele tenha mutado o microfone, está falando, não estou ouvindo, né? Isso acontece no começo, né?
Mas, enfim, faz parte. Mas eu concordo com o Jonathan, né? A gente faz o que a gente pode dentro das determinações possíveis aí, né? Mas, enfim. Esse se acostumando é justamente resultado dessa construção de aspectos que possibilitam a análise, né? A construção desse lugar que possibilita a análise. Então, talvez ainda nas entrevistas preliminares, ainda... Bom, a depender de como cada um conduz, né? Mas quando a câmera ainda está aberta, o silêncio já vai fazendo parte, né? E aí, às vezes, travou, né? Às vezes, porque às vezes está muito parado. Mas eu acho que é isso, assim, igual se constrói as condições de análise no setting tradicional, se constrói essas condições de análise no online também, né? E aí o sujeito vai se acostumando, entende, né? Vendo função, eu acho que é um pouco isso, assim, vendo função, até o momento que para ele faz mais sentido mesmo o silêncio do que qualquer intervenção que viria, né? Então... Mas eu fico imaginando, a depender da personalidade, da neurose, da compleição do analisante, o que ele vai pensar quando você fecha a câmera ou fecha o áudio. Então, será que ele está me ouvindo? Será que ele não foi lavar a louça enquanto ele está me ouvindo? Fico pensando, talvez falando mais de mim do que do meu analisante hipotético, mas as coisas que passariam pela cabeça, eu acho que isso passaria com certeza pela minha cabeça numa análise online. Mas essa pessoa está me escutando mesmo? Não está fazendo outra coisa? É engraçado você falar isso, porque a psicanálise é constante nos programas de comédia, né? E antes de existir análises online, a gente encontrava tanto tirinhas como quadros de humor, em que a pessoa está falando alguma coisa e acha que o analisante está fazendo, que o analista está fazendo um silêncio porque eu reflita sobre isso e o analista está dormindo, né? É um velho tema da comédia, né? Essa ideia do será que ele está me ouvindo mesmo ou ele está fazendo palavras cruzadas, né? Eu já vi uma tirinha que era alguém falar assim, não, porque eu acho que às vezes eu tô desesperado. Aí o analista fala, desesperado! Exato, e aí coloca na palavra cruzada. Eu já vi vários quadros de comédia com isso, né? É uma coisa que a gente sustenta também, né? Mas acho que tá aí, né? Será que tá me ouvindo mesmo? Mas, sem dúvida, é interessante você levar isso para sua análise também. Hein? Tema bacana esse. Eu tinha uma amiga que dizia que tinha certeza que a analista dela estava passando café enquanto ela falava. Aí ela, enfim, levou e não sei o que foi disso. Mas isso que é interessante. Desculpa. Opa, vai lá, Iago, vai lá. Pode falar, eu fiz uma piadinha. Mas isso é legal, porque isso é muito interessante, dessa ideia do que o analista está fazendo. Isso que é o ponto. Né? Tipo assim, como assim? O que você quer saber que o seu analista está fazendo? Né? É interessante também. Desculpa, Jonathan. Essa questão do lugar de fala, né? Então, enquanto o seu analista está falando, ele está ali, né? Ele está no lugar ali, ele está naquele lugar. E aí o silêncio, a gente já se pergunta, tá? Tipo, onde ele está? Né? Então, essa questão do aeroporto aí me pegou muito também. Esse não lugar, né? Que é uma coisa que não tem aprofundamento, né? Não tem... Pois então, né? Eu vou falar um fragmento assim da minha análise. A minha analista está fazendo um monte de coisa lá. Ela fala por ligação. Eu escuto, tá lavando louça, tá não sei o quê. Mas, sabe? Mas tem análise ali, né? Eu tô falando, tá tendo algo, né? Agora veja, o que a gente quer do outro, né? É isso que me parece, assim. O que a gente quer do outro? Né? E uma lógica, assim, eu metendo lá na análise da minha amiga, né? Nada a ver, né? Mas a lógica do serviço, né? Ainda que imperava, né? A lógica do você paga, você recebe aquilo que você fantasiosamente acredita que deveria receber, né? Então, enfim, questões às vezes nessa questão de trabalho especificamente, como se a análise fosse um trabalho no sentido do trabalho que ela também... Oi, gravação! Eu falando da análise dos outros.
Gravação. Mas, enfim, interessante. A questão que eu acho que está aqui para a gente a gente vive numa sociedade verborrágica, né? E também uma sociedade em que o analista está esperando gurus, né? E a gente não tem mais momentos de silêncio, né? Assim, acho que é fundamental isso. O quanto produzir silêncio não é político, né? Pois é, acho que são temas aí que o filme traz também para a gente, né? Eu fiquei pensando, e essa questão que vocês falaram da análise online, assim, alguns pontos, né, também aparece no presencial às vezes. Eu já experienciei algumas situações com os meus pacientes, assim, que eles estão no divã e chega um ponto em que eles já falaram por um bom tempo sem eu falar nada, e eles levantam, assim, olham para trás, você tá aí ainda, né, tipo, eu tava escutando, dá aquela olhadinha, assim, né, não, tô aqui, tô te ouvindo, sim. É, É uma enfim, demanda por exclusividade, atenção, né? Acho que essa coisa no online meio que não tem. Nunca tem garantia, mas não tem uma certeza, ao menos, da presença, digamos, física e focada do analista, me parece, né? Porque se tá ali no divã, tá ouvindo ele respirar, ele tá fazendo os tá se mexendo na cadeira, né? Mas no online aí fecha como fica. E acho que dá margem para nossa demanda de atenção ilimitada, exclusiva. Xará, então, vai lá. né, escutando vocês, e o Iago falou em lugar de fala, enfim, eu acho que parece ter uma leitura muito marcada pelaquilo que, que o analisando quer, o que ele falta. Escutando vocês, eu quase sinto um pouco. Enfim, eu acho que tem uma coisa que não é apenas um problema do analisando, né? Porque o analisando quer, porque o analisando precisa, porque ele quer saber se está fazendo café. Acho que tem uma coisa estrutural como a relação a se estabelecer na internet. Porque não é uma coisa simples. Primeiro, eu acho que tem essa coisa de não lugar. Tipo, agora a gente está onde? Onde é que a gente está agora? É meio esquisito pensar. Eu estou aqui em casa, eu estou aqui na tela do computador. Quer dizer, há um não lugar nessa relação na internet que você está em espaços diferentes, em lugares diferentes, em fusos horários diferentes, né? Além disso, você tem essa relação, é muito discutido na época que as aulas passaram para o remoto, que é essa não corporalidade. Você está num lugar sem corpo, você está numa relação com outro sem corpo, né? E isso tudo eu acho que é muito estranho e ainda é muito novo. Então, é, eu acho que pode ter questões, né, neuróticas, pode ter compulsões, pode ter desejos infinitos por atenção, pode ter curiosidades que não cabem na análise ou cabem, não sei, mas pode ter alguma coisa que não passa necessariamente por pensar o que há de errado na expectativa do analisando. Não que eu acho que estejam falando desse sentido, eu que estou reduzindo isso a um extremo como recurso retórico. Então, ou seja, que tem alguma coisa aí que eu acho que é estrutural de como um tipo de relação que está se estabelecendo e que não sabe muito bem como estabelecer. Eu acho que isso é dos dois lados. O analista que não sabe muito bem como lidar. Eu acho que o William, quando traz isso, traz dessa demanda, mas como é que a gente faz? Como é que acontece isso? Que a gente não sabe. E por outro, tem também um analisando que não sabe como, né? Então, eu estava muito acostumado, era muito gostoso, né? Eu me deslocava de minha casa até próxima à Paulista, chegava e ia saindo da Paulista super movimentada, saí do metrô cheio, eu vim de Guarulhos, né? Descer na Paulista, ainda movimentada, e entrando para aquelas ruas ali, me esqueço agora do nome das ruas, ia começando a ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais vaziado, parecia que era um processo de me desligar até... Aí chegava na sala de espera da análise, sentava, e estava silêncio, e, sei lá, parecia que era um processo de ir, enquanto agora, por exemplo, na internet não rola. Eu não tenho tempo de viagem, eu não vou pensando em coisas enquanto eu estou no metrô, e, tipo, eu estou fazendo alguma coisa e pá, deu hora, pum, e virei para o computador. É uma transição direta entre estar fazendo mil coisas, enfim, quero dizer apenas é que acho que tem alguma coisa com essa relação se estabelecendo que exige analisando do analista coisas que a gente não sabe muito bem como fazer. Eu só achei que é interessante mesmo. Essa provocação do William não à toa dominou a discussão agora, nesse momento, que eu acho que é uma questão muito interessante que ele trouxe. É isso.
É interessante que, sobre esse tema ainda, uma coisa que muda é não só a questão dos sons e do silêncio do analista em relação ao analisante, mas o inverso também, né? Assim, que é você atender alguém que mora numa casa cheia de periquitos, você escuta os periquitos o tempo inteiro, né? Os sons da casa do outro, né? Eu lembro de uma mulher que eu atendia com um possível aí caso de esquizofrenia, né? Assim, parecia uma psicose de tipo esquizofrênica, né? Assim, né? E eu chutava que era isso, mas era uma hipótese, foram poucas sessões, e ela era pobre, né? Mas eu senti que ela não gostava do silêncio de fazer a sessão sozinha, então ela fazia dentro de casa, o filho pulando em cima dela, e o marido escutando TV alto. E eu lembro que enfim, né, a gente leva esse caso, né, para discutir com alguém mais experiente, para ver o que eu faço, né? Eu não consigo atender essa pessoa, até o filho dela pula em cima dela, né? O marido escuta a TV alto demais, né? Ela resolve que ela tem que cortar cebola enquanto ela tá fazendo. Não, aqui tem que ser agora, assim, daqui a pouco a janta. E muda totalmente a relação, né? Agora não é só agora os sons da casa e do ambiente do analisante invadem a sessão também, né? Mexem com ela, né? Mexem com a estrutura, né? Mudou muita coisa, acho que é isso, só complementar, mudou muita coisa. Quem quer falar agora? Desculpa, cortei alguém. Gabriela, era você? Não. Eu. Eu cortei com você. Não, que eu lembrei de uma paciente minha, ela realmente, ela fala, é aquele blá, 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 vazio, eu fico, e eu sinto que eu acho que isso tem gerado uma angústia nela, e tudo acontece, ela fica doente, impressionante, é sempre no dia da sessão. Ela já está umas 3 sessões sem aparecer, porque ela fica num blá, 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 e eu, E ela, sinto que ela está ali nesse, né, numa angústia, né, e querendo preencher numa fala totalmente vazia, né, e é difícil, né, lidar com isso, né, porque, né, tem que, né, insistir para algum momento ela realmente falar, né, dela, né, não fazer mais né, esse blá 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 vazio, né? E aí eu fiquei pensando nesse filme que ele me gerou muita angústia, não sei, né? Como né, o aeroporto como uma metáfora mesmo, né, da travessia da angústia, né? Não sei, assim. Eu acho o comentário ótimo, assim, inclusive eu não perguntei qual era a impressão de vocês em relação ao filme, porque eu tenho uma impressão, vocês viram que eu comecei falando que esse era o filme mais quase pop da diretora, né? E é mesmo, assim, mais fácil de ver, mas eu não pensei na impressão de vocês, mas acho que sim, Gabriela, e acho que o Thiago Marques, o Xará, ele acabou levantando uma coisa interessante, porque é uma alegoria, só que a coisa mudou, né? Aconteceu muita coisa nos últimos 15 anos. A internet mesmo, eu acho que foi isso um pouco que ele colocou, a internet mesmo virou um não lugar, né? Onde a gente se perde, né? Mas diferente, né? Mas eu acho que sim, de fato, é uma metáfora, assim, eu diria que acaba funcionando como uma alegoria desse mundo de angústia, né? Eu até esqueci um detalhe, né, analisando aqui, ela faz no celular e toda hora vem uma notificação lá. Peraí, deixa eu ver. Toda hora uma mensagem, né? E eu falei, não, você não pode ativar o não perturbe ou usar o laptop, né? Mas ela sempre tem ali, não, peraí. Deixa eu ver a mensagem. É o tempo todo fugindo, né? De estar presente, né? Mas eu acho que... Opa, vai lá. Não, eu ia falar só que tem uma questão que tem... o silêncio coloca a possibilidade de surgimento do sujeito do inconsciente na análise, né? É angustiante para ela, provavelmente. Esse não saber que se manifesta, né?
E ela tá fugindo, você tá ali como uma maestrina do silêncio, né, Gabriela? E ela tá ali fugindo, fazendo tudo com ter barulho para impedir que esse silêncio se conserve, que algo ocorra da ordem do ato, né? O aparecimento, ou surgimento, né, do sujeito do inconsciente em algum momento ali. É interessante essa situação. Tiago, só, eu não sei se vou fugir um pouco do assunto, mas me chamou a atenção quando você falava daquele personagem, daquela personagem que não tem nem nome, né? Que nem é uma não personagem, mas foi ela que vê a mala, né? Me chamou essa atenção, assim, ela não ser um personagem, não ter nem nome, mas não sei se me veio isso na cabeça, assim. Você sabe que, de fato, tem essa questão, né? Quando você lê a crítica, a fortuna crítica sobre o filme, alguns colocam a possibilidade de o aeroporto ser fechado porque desconfiam que dentro daquela mala tem uma bomba. A mala que ela viu. E sim, engraçado, não é, digamos, conclusivo, mas sim, tem essa questão. Mas o que seria interessante, lendo dessa forma, Adriana, é que aí a gente teria que deduzir essa personagem que está totalmente, de alguma maneira, está um pouco adaptada ao desamparo dessa vida contemporânea, de do nada uma simples mala contém uma bomba que pode matar pessoas, né? Ela continua a vida dela como se nada estivesse acontecendo, né? Comendo sua maçã, indo... É interessante pensar nisso. O que é esse sujeito que, com tudo prestes a explodir, continua a sua vida como se nada tivesse acontecendo? Talvez um pouco todos nós, né, com o cinismo necessário para viver a vida cotidiana. Né? Acho que é um tema também. E me chamou a atenção pelo fato dela ter, acho que foi uma crítica, né, assim, dela não ter nome, nem ser encarada como personagem, mas ter tido um ponto importante ali, né? Isso que me chamou a atenção. Acho que, sem dúvida, o fato de a gente ser obrigado a olhar para uma personagem invisível é interessante, né? Sem dúvida tem algo de... Porque a gente se pergunta, né? Quem é essa personagem? Né? O que ela está pensando? Né? Você olhar para o invisível, né? É interessante essa questão. Né? Olhar aquilo que está ali nas bordas, né? Um comentário, na verdade, tem a ver com nosso último encontro, que eu estava falando sobre a questão do... O outro filme era completamente diferente, o filme que a gente trabalhou da outra vez era um filme de tese, né? Tinha uma tese, tinha uma leitura de mundo. Esse não, esse é uma diretora preocupada com seus próprios temas, os temas que ela gosta. Mas tinha essa coisa da sociedade capitalista, dessa beleza, dessa externalidade do pacote. Eu lembro de um caso engraçado, que uma vez eu fui num lugar, que lugar bonito, né? Parece atrativo e tal, vamos comer aqui, é um lugar que serve brunch. Imagina, um lugar que é especialista em brunch, não é nada mais sofisticado, né? Brunch. E aí de repente eu peço para, foi interessantíssima essa parte. Eu peço para ir ao banheiro, onde é o banheiro? É ali. Quando eu abro a porta do lado, é um ambiente completamente diferente daquele ambiente assim chique, bonito, dourado. E aí você vê a cozinha do local chique, bonito e dourado, que é uma senhora assim com véu, né, muçulmana, né, e que aparentemente não falava alemão, né, numa cozinha minúscula. E nada high-tech, nada. Mas essa questão do invisível é interessante, né? Porque ela também é invisível, né? De certa forma. Aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que está ali ao redor, né? Mas, sem dúvida tem um tema aí, a questão da invisibilidade, né? Gente, só pedindo licença aqui que eu tenho que sair, tá, Thiago? Licença. Obrigado aí, viu? Foi incrível hoje. Tchau, gente. Até mais. Agradeço a participação, Iago. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Você também. Eu não sei, alguém teria mais alguma coisa que gostaria de falar? E a gente também pode encerrar mais cedo. Não precisa sustentar o silêncio. Aqui não precisa sustentar o silêncio. Viu? Fala sério, vocês três combinam, né,
os dois seminários, né? Porque é o segundo que eu participo, parece que é uma continuação do tema do Lacan para o cinema. Vocês estão, ó, a neurose do analisante, vocês estão combinando pelas costas, nos 15 minutos aí de câmera Exato. fechada, vocês estão combinando. Ó, foi assim lá, tu fala disso ali. É uma planilha, a Fernanda ela coordena tudo, assim, tudo combinado. Né, Planilha nos temas. Aí a gente pensa no próximo, tá? Isso, Aí, isso. quando encerrar. Acabando aqui, a gente planeja o próximo. Bom, pessoal, A gente então. vai embora, eles ficam na sala confabulando, gente. Exato. Tudo culpa da Fernanda, é a Fernanda. É a Fernanda. A gente fica armando aqui, a Fernanda é a líder. Coincidência boa, coincidência boa. Pessoal, acho que se ninguém tiver mais nada para falar, é isso. Agradeço a participação de todos. Que bom que deu certo, apesar de eu estar um pouco doente, mas deu certo. O debate foi legal. E a gente se vê, a gente vai se falando, a gente se vê em 15 dias. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Imagina. pessoal. Semana. Melhoras, Thiago. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.